Se você tem um celular Motorola Moto G17 e acha que sabe usar tudo nele, prepare-se para se surpreender. Eu reuni 10 dicas e truques sensacionais que mudam completamente a forma de mexer nesse celular, deixando ele mais rápido, personalizado e prático. Quer dominar o seu aparelho de ponta a ponta? Já clica no botão de curtir e vem ver comigo para não perder nenhum detalhe. Só fica até o final do vídeo e vai fazendo dica após dica. Meu conteúdo é prático, você aprende fazendo. Primeira super dica aqui, vamos aqui ver a opção de GIFs. É isso mesmo, tem uma função de GIFs onde você cria animação do seu celular. Para isso você arrasta para cima, procura o app Fotos, chegou aqui no app Fotos, você vai procurar as fotos. Eu gosto de vir em álbuns, depois eu vou aqui em álbuns e vou procurar aqui um álbum, ou vou procurar a opção de câmera, ó, nesse dispositivo, câmera, beleza. Vou localizar aqui algumas imagens, ó, imagem dessa planta, imagem desse ar-condicionado, essa minha imagem aqui, essa outra, assim por diante. Então eu vou procurando algumas imagens, você tem que selecionar pelo menos uma. Depois que você começou a selecionar, beleza? Você vai tocar nesse botão mais na parte superior. Tocou no botão mais, ele vai aparecer outras opções. A opção que nós precisamos é a opção de animação. Então eu posso tocar em animação e ele vai criar a animação. Ele cria de forma rápida. Olha que legal agora. Ele está fazendo essa transição com várias imagens que eu escolhi. Deixou aqui, fez essa animaçãozinha, ela já está salva, eu posso adicionar aqui a uma pasta, adicionar a um álbum e posso até já compartilhar. Tocando em compartilhar, compartilho nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram e outras. Rapidinho eu consigo compartilhar aqui com as pessoas, o que é muito útil e muito show de bola. Olha que bacana isso aqui, vou compartilhar. Acabei de compartilhar essa super animação aqui com esse contato. Olha que legal, ficou show de bola. Voltando aqui já para a nossa dica 2. Sabe aquela foto que está bem difícil você achar? Você procurou e não encontrou? Você pode favoritar imagens. Se você vem aqui, ó, nessa opção do seu app de fotos, eu venho aqui no app Fotos e está aqui procurando um monte de fotos, caçando elas aqui, fica difícil encontrar. Olha o que você pode fazer. Você vai aqui em álbuns, ele vai mostrar essa opção. Você vai procurar de novo quais são as imagens. Eu vou aqui, ó, descer lá para o final da tela. Vamos pegar uma imagem que está aqui. Vamos supor que é essa aqui, ó. Eu não quero ficar procurando essa imagem toda vez que eu abro a câmera. Então eu toco aqui em cima e eu vou aqui, ó, na estrelinha. Toquei na estrelinha, ela já está favoritada, beleza? Então agora ela faz parte de um álbum chamado favorito. Isso para fotos, isso para vídeos. Se eu peguei aqui, toquei nessa opção favoritos, beleza. Mesmo que eu saia do aplicativo, que eu fechei, quando eu retornar nele, eu retornar no aplicativo, eu quero mostrar essa foto, esse vídeo para alguém. Como eu disse, eu não quero ficar perdendo tempo e ficar procurando. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Depois que eu cheguei aqui, eu vou agora nessa opção, ó, de álbuns. Chegou em álbuns, lá em cima tem favoritos. Eu toco em favoritos e ele já está favoritado. Já vai direto para aquele vídeo que eu favoritei, vai direto para aquela imagem e eu favoritei e assim outras. De repente é uma viagem, algo que eu fiz e é interessante, eu quero mostrar para as pessoas. Pronto, usando essa função de favoritos, eu já vou direto ao ponto para onde eu quero ser direcionado. Chegamos aqui na nossa terceira super dica. Olha que são 10 e nós estamos ainda na terceira. Essa opção aqui, ela deixa você ver caracteres secretos, caracteres rápidos aqui no seu teclado. Você está aqui digitando no WhatsApp ou digitando em qualquer outro aplicativo. Quando você toca aqui para digitar, aparece o seu teclado. O teclado padrão da Google, o Gboard. Com ele aberto, o que você vai fazer? Se você tocar aqui, ó, nessa opção do não está o número 1, 2, 3, ele mostra alguns caracteres especiais. Beleza. Só que as pessoas pensam que só tem esses aqui. E não só existem eles. Quando você toca aqui nesse ícone aqui, ó, ele vai aparecer mais. Então eu toco nessa tela, ele apareceu vários outros diferentes, ó. Esses são alguns, esses são outros diferentes. Mas não era só isso, você também tem um atalho. Quando você está nessa tela, e se você precisa dos atalhos principais, desses caracteres que as pessoas mais utilizam no dia a dia, o que você vai fazer? Você vai tocar aqui, ó, nessa opção do ponto. Tocou na opção do ponto e segurou,
olha tudo que aparece. Aparece o cerquilha, eu toco aqui de novo, aparece o exclamação, tem aqui o ponto de interrogação, tá escrevendo um e-mail, ó, levo ali no arroba, estou aqui com essa opção do porcentagem, então eu tenho atalhos rápidos, toquei, segurei no ponto, eu tenho todos esses atalhos que aparecem, que surgem na tela de uma forma muito simples e com certeza muito rápida, o que ajuda demais. A nossa quarta super dica é o seguinte: você tem uma função dentro da câmera do seu celular que é uma função nativa. Ela permite com que você faça a leitura de códigos QR. Então, se você está passando por alguma loja, viu um código QR de uma promoção, algo do tipo, um código como esse aqui, ó. Então, você viu aí a promoção e você precisa fazer a leitura do código QR. Olha o que você vai fazer. Está aí conectado na internet do seu dispositivo, tudo certinho. Então, você sai dessa tela aqui, vai na tela da câmera. Tocou na opção da câmera do seu dispositivo, aqui embaixo mesmo ele tem funções, ó, câmera lenta, vídeo, foto, retrato, e uma delas é o código QR. Olha aqui, código QR. Ele vai abrir um código, um leitor de código, um quadradinho ali, que basta com que você leve então ele para essa leitura. Ó. Vou fazer a leitura desse código QR. Fazendo a leitura, ele mostra qual é o site que ele está te mandando aqui. Então eu já sei que esse aqui é o site Tá Mais Barato.com.br, nosso site aqui que eu faço algumas análises comparativos de produtos. E olha que legal, eu fiz a leitura de um código QR, ele me mandou para uma página de internet, poderia ser para uma página de contato, uma página de promoções de uma loja que eu sigo, ou qualquer uma outra função. Então tá aí, me mandou direto para um conteúdo usando a função dentro da câmera do meu dispositivo. Essa função é muito legal, é muito útil, mas nem todas as pessoas sabem que ela existe, sabem que ela está disponível. Chegando aqui na nossa super quinta função, chegamos na metade do vídeo. Nessa função, você pode alterar o idioma do seu celular. Dependendo, você quer alterar o idioma para praticar um outro idioma, ou porque você gosta mais de usar ele nesse outro idioma, que você tem mais familiaridade, está saindo do Brasil, qualquer coisa do tipo. Olha o que você vai fazer então. Arrastou aqui para cima, vai chegar nas próximas telas. Na próxima tela você toca em configurações. Tocou em configurações, vai abrir mais opções. Você desce e vai na opção de sistema. Descendo aqui, ó, descendo. Você vai na função de sistema. Tocou em sistema, vai aparecer outras opções disponíveis. Aqui nessa função, você vai em idiomas. Tocou em idiomas, ele vai perguntar qual que é o idioma que você quer trocar. De repente é de teclado, de repente é do sistema. No nosso caso é do sistema, então idiomas do sistema. Tocou, ele fala ali qual é o idioma que você está. No meu caso está no português Brasil. Eu posso adicionar outro idioma e ele vai aparecer alguns que já estão pré-instalados, sugeridos. Ó, espanhol, por exemplo. Toquei aqui em espanhol, ele vai então mudar. Para mudar, ele continua no mesmo. Eu tenho que tocar e substituir. Agora o espanhol será o primeiro. Eu vou mudar. Então olha que legal. Eu vou mudar de idioma. O espanhol está em primeiro. Ele já mudou tudo isso aqui, ó. Mudou várias áreas aqui do meu celular. A qualquer momento eu posso tocar de novo, voltar para o português. E aí sim, ele vai fazer a troca. E eu posso então fazer isso várias vezes. Posso até adicionar outros idiomas. A lista é gigante de idiomas que eu tenho aqui para escolher e para alterar aqui também. Tocando lá em cima, eu posso remover e remover aqui os idiomas que eu instalei ou que eu escolhi. Ó. Poderia ser espanhol e eu remover também. Nesse caso, eu não vou remover ainda, mas eu poderia remover. Então fica a seu critério. Você que coloca novos idiomas, você que remove os idiomas aí no seu celular. É bacana demais essa função. Chegando aqui na nossa sexta função, o que você pode fazer é mudar a altura do teclado do seu dispositivo. De repente, quando você vai digitar, vai aqui nas configurações, está digitando nas redes sociais e você não gosta do tamanho do teclado que ele está aparecendo. Você tocou aqui, o teclado ele aparece em um certo tamanho e você pode não gostar desse tamanho. Caso você não goste, o que você vai fazer? Vai tocar aqui, ó, nesses itens aqui com 4 quadradinhos, tocou, ele vai aparecer mais opções. Dentre essas opções que ele aparece, você pode ir para um lado, pode ir para o outro. Você vai procurar esse ícone aqui. Ele pode estar embaixo ou ele pode estar em cima, não importa. É o ícone de redimensionamento. Você toca aqui, ele vai deixar você redimensionar.
Tá vendo que ele está aparecendo agora? Eu consigo, inclusive, ó, subir o teclado, ó, deixar ele mais para cima e um espaço aqui embaixo. Eu também posso tocar lá de novo, redimensionar e deixar ele bem grande, ó. Vou deixar ele gigante. Olha o tamanho do teclado em relação à tela, ficou bastante grande. Da mesma forma que eu deixei grande, eu posso vir aqui e deixar ele pequeno. Eu não quero desse tamanho, vou deixar bem pequeno e vou tocar em concluir. Então assim, você redimensiona escolhendo qual é o tamanho melhor para você, qual é o tamanho mais adequado. Muitas pessoas usam o celular anos e anos e não sabem que você pode deixar ele mais bem ajustado para o tamanho que vai fazer sentido aí para você. Chegando aqui na nossa sétima dica, nós temos como ajustar ou reduzir o brilho e mais ainda, usar a opção de brilho automático, uma função que nem todas as pessoas acabam sabendo. Se você tocar aqui para baixo, chegar nessa tela e para baixo de novo, ele vai mostrar aqui as opções de brilho da tela que você tem, ó. Então você consegue por aqui ajustar o brilho do seu celular. Você arrasta, ó, diminuindo o brilho, deixei com bem pouco brilho, com mais brilho aqui. Lembrando que quanto mais brilho o celular tem, mais ele vai gastar mais rápido a bateria. Mas você pode, a qualquer momento, você aqui escolher aqui, ó, fazer esse ajuste. Outra forma de você chegar nessa tela e esse ajuste é arrastar para cima, é chegar aqui em ajustes de novo. Depois que você chegou aqui em ajustes, você vai na opção de tela. Então aqui está mostrando as opções e você vai nas opções das configurações aqui e vai até tela. Tocou em tela, ele vai mostrar o nível de brilho. Só que nota que ele não está aparecendo uma barrinha. As pessoas pensam que não está ajustando. Mas quando você toca em cima, ele aparece a barrinha de novo e aí você consegue ajustar. Só que aqui você vê a porcentagem, ó, 60%, 47%, 100%. E tem essa função de brilho adaptável, que como a função já diz, ela adapta o brilho da tela. Ou seja, você toca e ela vai adaptar de acordo com a quantidade de luz que o celular está exposto. Então se eu vier aqui, ó, em brilho adaptável e ativar nessa opção, ele vai ajustar. Ó. Então ele acha que para onde eu estou localizado agora, 51% está perfeito, fazendo com que a bateria vá economizando mais. Tem pessoas que gostam muito, isso divide opiniões. Outras não gostam, que o celular fica mudando sozinho e preferem mudar sozinhas. Então ou você deixa ativo, ou você deixa desativado e você mesmo faz o controle do brilho aí no seu dispositivo. A nossa oitava dica é o seguinte, você tem algumas formas para você acessar as configurações do aplicativo do seu celular. Às vezes você precisa ir nessa área de configurações para mexer nas notificações, fazer limpeza de cache e muita coisa. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, arrastei para cima, vou procurar aqui o App Chrome. O App Chrome será o exemplo. Se eu quero chegar nas informações do aplicativo, na tela de configurações do app, o que eu posso fazer? Eu tenho alguns métodos. Ou eu toco o seguro em cima dele, e ele vai aparecer algumas opções. Eu vou aqui nessa letrinha aí com o círculo, toco em cima e já sou levado para a tela das informações do app. Eu posso fazer também assim. Eu clico em cima do app, ele fica aberto, aí eu toco nessa opção desse botãozinho aqui, que é o botão menu, depois eu toco aqui nesses itens, nesse item aqui, ó, dos apps recentes, toco em cima do logo do app, e ele vai aparecer aqui o informações do aplicativo, eu toco em cima e chego aqui nessa tela rápida, vendo as informações do app, que como eu disse, eu consigo desativar, forçar a parada, mexer nas notificações, mexer nas permissões, no armazenamento e cache, no uso de dados imóveis, tempo de uso da bateria, idioma, app de navegação, gerenciar e muitas outras coisas. Ó. Gerenciar o app fora de uso, Picture em Picture, instalar apps desconhecidos, detalhes e muitos deles aqui. Então eu tenho essa super forma rápida para que eu consiga aqui nessa tela, eu consiga chegar aqui nessa opção e ver as informações do aplicativo nesse momento. É bacana e fácil demais você fazer isso aqui também. Indo aqui para a nossa nona dica, você tem como mexer também no idioma do teclado. Nós não mexemos no idioma do sistema, você também pode alterar e ter um outro idioma, só que agora referente ao seu teclado. Para isso, o que você vai fazer é o seguinte, você pode vir aqui, ó, nessas opções, arrastar para cima e abrir o seu teclado. Sempre que você abrir o seu teclado, você tocou aqui em qualquer local, ele vai abrir essa tela. Nessa tela que ele abrir, você vai na engrenagem.
Pode ser que a engrenagem esteja aqui em cima, pode ser que ela esteja aqui embaixo, não importa. Tocou na engrenagem, ele vai aparecer essa opção. Nessa opção, nós vamos agora no idiomas. Então, toco aqui em idiomas, ele vai aparecer aqui o idioma padrão. Geralmente o seu está no português Brasil, com padrão keyword, que é a ordem que as teclas aparecem. Beleza, eu vou adicionar um teclado, posso aqui adicionar um espanhol, um outro idioma, de outro país aqui também. Então eu posso colocar, ó. Ele vai mostrando qual é as letras, qual é a tecla aqui que você tem, e você pode utilizar qualquer um deles. Alguns são códigos, outros são mais letras ali mais parecido com o nosso. Você tocou em pronto, ele vai aparecer aqui como idioma também disponível. Então você adiciona alguns idiomas. Você toca no lápis, você pode também mudar a ordem como eles aparecem, ó, trocar a ordem deles aqui a qualquer momento, e pode até apagar tocando na lixeirinha. Quando você tocar para trás de novo, para trás de novo, como ele tem vários aqui idiomas, vários aqui, você pode tocar aqui, ó. Quando você tocou nessa tela aqui, ele vai alterando os idiomas que você tem, ó. Então, você vai tocando aqui, ele vai alterando os idiomas que estão ativos no seu dispositivo. Você pode voltar aqui de novo, pode voltar nessa tela, adicionar mais idiomas. E assim você vai fazendo, você vai adicionando vários idiomas aqui. Se você pesquisar lá em cima, ele também traz aqui para você, ó. Ele vai trazer os idiomas, você pode tocar em pronto e pode adicionar. Então aqui tá vendo que eu estou adicionando vários idiomas? Vou editar de novo, vou subir, vou deixar esse aqui como primeiro, toco para trás, ó, estou adicionando idiomas e assim por diante. Então quando você tocar para digitar, ele mostra qual é o idioma que está aqui, ó, já configurado. Se você tocou em cima dele, ele não mudou, você toca e segura, ele vai deixar, ó, português Brasil, o inglês, posso tocar em cima o espanhol, posso tocar em cima esse aqui, ó, ele vai mostrando as opções dos idiomas que você tem para você escolher e para você utilizar. Chegamos aqui na nossa 10ª dica. Espero que você tenha vindo comigo até essa super jornada aqui e aprendendo com cada passo a passo. O que eu vou fazer agora? Eu posso desativar a visibilidade da senha. É uma função de segurança. Por quê? Se eu bloquear o celular e vier aqui desbloquear, quando eu arrastar aqui para colocar a minha senha padrão, quem está próximo de mim pode ver o caminho que eu estou seguindo, ó. Tá vendo que ele segue um caminho, ó, vai mostrando? Então ele está seguindo um caminho. Quem está próximo, se estiver ali vendo, atenta, vai ver o caminho que eu fiz e dá até para saber minha senha. Como segurança, o que você faz? Arrasta para cima, vai no app de configurações aqui em ajustes ou configurações é a mesma coisa, é o aplicativo, tocou aqui em cima, ele vai chegar nessa tela. Chegou nessa tela, você vai ver descendo e vai em bloqueio de tela. Você vai procurar a função aqui de bloqueio de tela. Tá vendo segurança e privacidade? Toca aqui em cima, ele vai aparecer essa opção. Você vai aqui na opção de desbloqueios do dispositivo, toca em cima e vai aqui, ó, bloqueio de tela. Tá vendo que tá padrão? Toca aqui em cima. Só serve para bloqueio de tela padrão e não para outros. Então, bloqueio de tela padrão, toca em cima. Tá vendo que lá em cima tem uma opção chamada tornar o padrão visível? É essa opção que eu quero. Então ela está aqui, eu vou tocar em cima. Tornar padrão visível, tá vendo aqui, ó? Vou bloquear ou vou desbloquear. Tá aqui mostrando, eu não quero que ele fique visível. Desativo, posso sair dessa tela aqui e fechar tudo. Quando eu for bloquear o celular e for desbloquear, olha o que vai acontecer. A tela que aparece é o mesmo, mas quando eu tento fazer aqui, ó, ele não aparece nada, ó. Só diz que o padrão está errado, mas quando eu fizer um padrão certo, ele desbloqueia certinho, sem ter mostrado o caminho que eu estava fazendo, por onde eu estava ali deslizando o dedo, ele não mostra. Então é bacana demais. Quero saber aí, dessas 10 dicas que eu dei aqui, qual foi a que mais te surpreendeu? Conta aqui nos comentários que eu quero muito saber. E se esse vídeo te ajudou a aproveitar muito melhor o seu aparelho, compartilha com aquele amigo que também tem um celular Motorola. Não deixa de deixar o seu like. Já vá deixando o seu super like aqui para o vídeo. Se inscreve no canal, clica aí no botão de se inscrever para você não perder os próximos tutoriais. Continue assistindo e aprendendo e até a próxima!